Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 1 até o 6a. E destacamos o versículo 1, que diz assim: Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. O tema de hoje é sempre ouvir a palavra de Deus. Jesus morava em Cafarnaum, na parte bem de cima do lago da Galileia. Ele tinha sua sede lá, e de lá ele partia para as cidades que ele queria pregar o Evangelho. Agora ele tinha saído desta cidade para ir para Nazaré. Nazaré era a cidade que ele cresceu. Lá ele cresceu, se desenvolveu, se tornou homem e também trabalhou lá juntamente com seu padrasto José. E ele era carpinteiro. Assim José e Maria viviam lá e também tiveram filhos que são chamados de irmãos do Senhor. Quando Jesus foi para lá, a expectativa era muito boa, que ele queria também valorizar o seu próprio povo, onde ele se criou, e ensinar esse povo as coisas do reino de Deus. Os discípulos, quem sabe, tiveram uma expectativa bem positiva disso, porque imaginavam que ele iria ser bem recebido por aquela gente. Mas só foi ele começar a ensinar. E aí o que aconteceu? Eles o recusaram. E de forma estúpida o recusaram e alegaram umas coisas bem estranhas, não admitindo que alguém que saísse de lá, que eles viram crescer lá naquela cidade, naquele povoado, tivesse uma inteligência tão grande, tivesse uma capacidade tão elevada, uma sabedoria tão grande para ensinar. E aí eles começavam a se perguntar: mas como pode isso ter acontecido? Esse era o carpinteiro, filho de José, segundo o conhecimento deles, e as irmãs dele também moravam ali, e sua mãe. E como é que pode agora ele vir ensinar desta forma e ainda querer ser o Messias, o Salvador? Se escandalizaram. A palavra escandalizar, ela vem do grego, escandalizo. Ela não foi traduzida, ela foi transliterada, e escandalizar quer dizer perder a fé. Se eles já tinham uma fé fraca, acabaram perdendo toda ela naquele instante quando recusaram o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele foi mais cedo do que queria embora, decepcionado, é claro, e os seus discípulos também ficaram impressionados como aquele povo conseguiu recusar o próprio Senhor. E na expressão de Jesus, que explica aquela situação, ele coloca que as pessoas que são os profetas, os que ensinam a palavra de Deus, são recebidos em qualquer lugar, menos na sua terra natal. O que condena essas pessoas foi uma falta de fé, ou então a recusa a crer no Senhor. E quando as pessoas têm a falta de fé, isso os condena. Deus não escolhe pessoas para a condenação, mas as próprias pessoas se recusam a aceitar o Evangelho do Senhor e se colocam no lugar da condenação. Assim, essas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, se recusam a ouvir quem os ensina e não se arrependem porque não têm a fé, não ouvem porque não creem. E eles se recusam a fazer isso, e isso poderia salvá-los. A recusa ao Evangelho de Deus ofende a Deus, porque Deus dá o seu próprio Filho para morrer em favor de todos, um sofrimento muito amargo de Jesus Cristo que é recusado na cara dura. E assim, pessoas que o recusam somente preferem a condenação. Mas Jesus, ele continua a falar conosco na palavra do Senhor.
E nós podemos ainda hoje transmitir esta palavra que é de conhecimento tão divino e profundo para a nossa salvação. E Ele quer nos dar o seu reino, o reino eterno. E no reino de Deus existe a fé, o amor, o arrependimento, o perdão, as boas atitudes, a convivência do seu povo de forma única e verdadeira com o seu Senhor. E assim nós vamos viver aqui na terra, junto com o Senhor, para depois, na eternidade, vivermos também juntos com o Senhor. Por isso, sempre é bom ouvir a palavra de Deus e crer nela. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, ajude-nos a nós nunca recusarmos o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Dê-nos sempre a capacidade de crermos de forma bem forte em Ti, termos grande sabedoria, fidelidade ao Senhor. Dê-nos também todas as coisas necessárias para o corpo e a alma, e assim nós queremos viver juntos com o Senhor aqui na terra. Dê-nos este privilégio para um dia partirmos e sermos acolhidos pelo Senhor na eternidade. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.